A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Amém. Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Nós leremos do verso 22 ao verso 35. Conforme você for encontrando e pudesse colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler juntos essa palavra. Lucas capítulo 2, do verso 22 ao verso 35. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Verso 33. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, a espada atravessará a sua alma. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós nos colocamos na Tua presença uma vez mais. Tão gratos, Senhor, porque hoje é dia de culto. É dia de culto ao Senhor, de adoração, de louvor, de entrega. Ó Deus, como é bom estar na Tua presença. Como é bom entrar pelos Teus atos, ó Deus, com louvores, com adoração. Como foi ministrado nesta noite, oferecer nossas vidas como sacrifícios vivos e agradáveis em Teu altar. Deus querido, estar contigo é a melhor coisa. Obrigado, Senhor, obrigado porque nós temos a Ti, nós conhecemos ao Senhor, e eu creio que os que ainda não Te conhecem, Pai, vão Te conhecer por Tua grande misericórdia. Maravilhoso Deus, pedimos ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor abra os nossos olhos para contemplar as maravilhas da Tua palavra. Que o Senhor quebrante nossos corações e faça do nosso coração, Senhor, uma terra fértil que recebe a semente da Tua palavra e dá frutos a 30, 60 e 100 por um. Deus querido, reconhecemos a nossa pequenez, a nossa miséria, a nossa pecaminosidade, e não sendo o Senhor Espírito Santo a abrir nossos olhos, nós não vamos entender essa palavra. Então, Senhor, eu rogo a Ti, tem misericórdia das nossas vidas nesta noite, e nos faz aprender de Ti, que é manso e humilde, e transforma nossos corações com aquilo que o Senhor quer falar nesta noite. Deus querido, usa-me simplesmente como instrumento em Tuas mãos, um vaso imperfeito, limitado, para falar do Teu amor. É o que eu peço e oro em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A alegria de contemplar o Salvador. É sobre isso, irmãos, que nós vamos meditar nesta noite.
Me parece que uma das maiores alegrias desta vida é experimentada por aquela mãe que segura nos braços seu bebê recém-nascido. Ou ainda, na vida daquele pai que se encontra brincando com seu filho pequeno e cuidando da sua família. A chegada de um bebê em um lar sempre desperta um sentimento único, porque ali está uma nova vida, uma nova história, um novo amor. O relato e a experiência de tantas pessoas, e eu creio muitas delas da nossa própria comunidade, mostra a impressionante alegria trazida por este novo integrante da casa. E a palavra de Deus testemunha dessa alegria. Quando lá em João 16, versos 21 e 22, afirma que no trabalho de parto a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Bem como também que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E diz ainda o Salmo 127, que o pastor Jânio leu nesta noite, que como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na mocidade. Os cristãos compreendem então, que os filhos são bênçãos de Deus, e portanto, pertencem ao próprio Deus. São dele. O evangelista Lucas, o médico amado, o habilidoso narrador, decide se dedicar a escrever sobre o nascimento de um bebê. Mas não de qualquer bebê. Este bebê, conforme Lucas capítulo 2, verso 34, estava destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel. E de ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações seria revelado. Este bebê mobilizaria dos mais simples pastores de ovelhas dos campos as mais gloriosas miríades de anjos nos céus para adorá-lo, para glorificá-lo, para buscá-lo. Este foi o bebê predito pelo anjo, o primogênito da Virgem, o nascido em Belém. Sabe quem é este bebê? Este é o bebê salvador da humanidade. O seu nome é Jesus. Jesus. Lucas escreve um relato investigado, bem ordenado e completo, baseado em testemunhas oculares sobre a vida do Redentor. Interessante porque nem Marcos, nem João revelam interesse pela história do nascimento de Jesus. E Mateus, ele dá destaque a Jesus como o Messias da linhagem real de Davi, porque ele escreve para judeus ali. Entretanto, em Lucas, nós encontramos o relato mais completo sobre o nascimento de Jesus, contendo a maioria dos detalhes que conhecemos. É bem provável dessa forma que Lucas tenha entrevistado Maria, mãe de Jesus, para obter essas informações privilegiadas que nós temos em nossas Bíblias. E graças a Deus por isso, porque o Evangelho de Lucas é uma joia, é uma riqueza na Escritura. Hoje, irmãos, o meu desejo é que nós possamos olhar para Jesus e desfrutar da mesma alegria daqueles que primeiro olharam para o Salvador. E uma dessas pessoas foi um homem de Deus chamado Simeão. A primeira parte do livro de Lucas, compreendida entre os capítulos 1 e 2, vai tratar do nascimento e crescimento de Cristo. No capítulo 2, a partir do verso 22, se os irmãos estiverem acompanhando, os seus pais o levam para ser apresentado no templo em Jerusalém, como exigia a lei de Moisés.
E a partir da leitura do Antigo Testamento, nós podemos dizer que isso aconteceu 40 dias depois. 40 dias depois do nascimento de Jesus, os seus pais o apresentaram ao sacerdote no templo. A lei exigia ainda que fosse oferecido um sacrifício. Mas José e Maria não tinham dinheiro suficiente para sacrificar um cordeiro. Assim, eles oferecem 2 rolinhas, ou 2 pombinhos, conforme permitia Levítico capítulo 12. Tudo transcorria de forma muito normal, até Simeão ver o bebê. E aqui eu quero destacar uma verdade, irmãos, que eu espero que fique guardado em nossos corações. A verdade é que quando os nossos olhos contemplam o Salvador com fé, a nossa vida nunca mais é a mesma. Quando nossos olhos contemplam o Salvador com fé, tudo em nossas vidas muda. E isto é verdade na vida daqueles que ainda não conhecem a Jesus e precisam ser salvos. E é também verdade na vida daqueles que já o conhecem, mas que precisam continuar olhando para o Salvador. Irmãos, nós precisamos continuar olhando para Jesus. Ingressamos em um novo ano. E esta igreja, nós, o povo de Deus, precisa permanecer olhando para Jesus. Do contrário, nós nos desviaremos, nós nos perderemos nas inclinações enganosas e corruptas do nosso coração. Simeão contempla o Salvador, e a partir daquele momento a vida dele de fato nunca mais foi a mesma. Mas quem é Simeão? Veja comigo o verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Algumas características nos saltam aos olhos a partir desse verso. Primeiro, nós podemos inferir que Simeão era judeu. Ele vivia em Jerusalém e ele também era um sacerdote do Senhor no templo em Jerusalém. O texto nos diz ainda que Simeão era um homem justo e piedoso. Talvez na sua versão esteja escrito justo e temente a Deus. O vocábulo grego aqui para justo é dikaios. A ideia original é de alguém reto. No Antigo Testamento, esse termo lá em hebraico não significa uma simples conformidade com regras, com leis, mas que o homem vive em retidão diante de Deus. Tanto em seu coração, ou seja, a palavra de Deus está em seu coração, a vontade de Deus está em seu coração, como também uma retidão na prática. Ele era um homem de ações retas. Portanto, nós podemos dizer que Simeão era alguém que tinha fé, amor e temor a Deus, e que isto o levava a viver de maneira justa e piedosa. Simeão, além disso, o texto nos informa que Simeão aguardava a consolação de Israel. E o que é isso? Simeão era um sacerdote de Deus. Ele servia no templo em Jerusalém. Este homem viveu em uma época de condições espirituais deploráveis. Estava tudo bagunçado. Mas sendo alguém dedicado a Deus, Simeão aguardava com fé, paciência e grande anseio a vinda do Messias prometido, o qual traria o consolo, ou seja, o conforto, a paz, a exortação a Israel. Simeão aguardava aquele que era desde o Antigo Testamento profetizado
vivia com perdão, com salvação, com transformação. Simeão era um homem justo e piedoso, mas Simeão também vivia na iminência da chegada do Rei dos Reis. Mas o verso que lemos ainda diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Simeão é alguém cheio do Espírito Santo, que tinha comunhão com o Espírito Santo, e isso o levou a viver, irmãos, a experiência mais gloriosa da sua vida. Simeão era alguém que tinha intimidade com Deus. Judeu, justo e piedoso, alguém que aguardava a consolação de Israel e em quem o Espírito Santo habitava. Nós vamos extrair algumas verdades a partir da vida deste homem de Deus e de suas experiências. Os irmãos estão comigo? Amém. Amém. A primeira verdade que eu quero destacar nesta noite, irmãos, é a de que Simeão era um homem de fé e que tinha uma viva esperança. Veja comigo o que diz o verso 26. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Irmãos, se há uma certeza que acompanha a humanidade desde sempre, essa é a da morte. Todos morrem. A morte não é desigual, pois ela chega a todos indistintamente, ricos e pobres, homens e mulheres. Em um determinado momento, a existência terrena tem fim. Para alguns, isso é desesperador. E a verdade, queridos, é que se nós vivermos somente na expectativa do que é temporal, do que é terreno, do que é efêmero, do que é passageiro, pensar na morte realmente é algo desesperador. Porém, se vivermos na expectativa do que é eterno, nós podemos dizer: Senhor, eu estou pronto para partir, pois entrarei no gozo eterno do meu Senhor. Nunca limites, é o que Simeão diz. Senhor, agora podes despedir. E vamos ver sobre isso. Pela leitura de Lucas capítulo 2, podemos concluir que Simeão já era um homem velho, de idade avançada. Porém, o Espírito Santo, que ainda não havia sido derramado sobre a igreja, mas que sempre atuou na história e que estava sobre a vida daquele homem, revela a Simeão que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E aqui nós percebemos a vida de fé de Simeão, pois ele não apenas recebeu a mensagem do Senhor, mas ele creu nela. Sabe o que Simeão faz? Ele toma a palavra de Deus como verdadeira. Ele não abre mão dela. Ele ouve a promessa e diz: Senhor, eu creio. Queridos, nós somos chamados a crer na palavra de Deus. Ou seja, naquilo que Deus fala sobre si mesmo, naquilo que Deus fala sobre quem somos, naquilo que Deus fala que já aconteceu e que ainda vai acontecer, porque foi Deus quem disse. É Deus quem fala. E se você tem promessas específicas de Deus na sua vida, se for de Deus, vai se cumprir. Eu quero ter a fé de Simeão, que creu no que o Espírito do Senhor lhe disse. Simeão era um homem de fé. Porém, existe um paralelo interessante aqui. Porque Simeão veria a morte, mas antes, ele veria o Salvador do mundo.
Simeão iria morrer, mas antes ele iria ver aquele que derrotaria a morte. Simeão então era um homem de fé, mas Simeão também tinha uma viva esperança. E essa viva esperança era fundamentada em uma promessa de Deus. Ele passou sua vida apegado à promessa de Deus, de que um dia, num grande dia, ele iria ter a melhor experiência da sua vida. Ele veria o Cristo do Senhor. Aleluia! Irmãos, os cristãos têm uma viva esperança. Nossa esperança não é no Messias que virá, porque ele já veio. Mas a nossa esperança é no Cristo que vive, que está no meio de sua igreja, que salva, que liberta, que cura, que leva a sua igreja a caminhar triunfantemente por esta terra. A nossa esperança é também no Cristo que está vivo e um dia voltará para buscar a sua noiva e nos levar para as moradas celestiais. O povo de Deus tem uma viva esperança. Porém, essa viva esperança só existe pois o povo de Deus tem primeiramente fé. Você tem fé? Se a sua resposta for positiva, eu pergunto: fé em quem? Fé em quê? Só desfruta desta viva esperança, daquela que repousava sobre Simeão, aqueles que têm fé no Filho do Deus vivo, que creem em sua palavra, como fez Simeão. Mas se nesta noite você não tem fé, aqui está aquele que pode gerar fé no seu coração. E pode fazer com que você olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Quem é Simeão, irmãos? É um homem de fé e que tem uma viva esperança. Mas uma outra verdade que nós podemos aprender com este homem de Deus, nosso irmão, é a de que Simeão era um homem atento à voz de Deus. Verso 27. Leia comigo, por favor. Diz a palavra de Deus: movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeria o costume da lei. Embora não saibamos muito sobre Simeão, a Escritura nos diz que ele era um homem movido pelo Espírito Santo. Foi o Espírito do Senhor que o revelou que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E agora, movido pelo mesmo Espírito, ele decide ir ao templo em Jerusalém. E eu fico imaginando a apreensão de Simeão nessa hora. Porque ele recebeu uma mensagem do alto: vá para o templo. E aí pudesse ser que esse velho homem pensasse: meu Deus, o que é que vai acontecer no templo? Será que agora ou não? O fato é que aquele homem chega no santuário. E passado algum tempo, talvez alguns minutos, vem se aproximando um casal bem simples, um casal pobre, com um menino enrolado nos panos no braço da mãe, para fazer aquilo que a lei requeria. E diz o verso 28 que Simeão tomou aquele bebê nos braços. E o Espírito de Deus, irmãos, abre os olhos daquele homem, de modo que ele enxerga claramente. Não resta dúvidas, ali estava o Cristo do Senhor. Ali estava o cumprimento das profecias, ali estava a eternidade encarnada, ali estava o perdão de pecados,
ali estava o Salvador de Simeão. E fitando os olhos do rosto daquele bebê, daquela criança, o velho Simeão experimenta a experiência mais gloriosa da sua existência terrena. Simeão segura o Redentor no colo. Já pensou nisso? Mas, queridos, possivelmente havia mais gente naquele tempo, neste dia. E possivelmente, muita gente passou por aquele casal, com aquele bebê. Mas só quem viu o que está registrado aqui foi Simeão. Eu quero aplicar isso para as nossas vidas, irmãos. Quando buscamos a Deus e nos deixamos ser guiados por Deus, pelo seu Espírito, pela sua presença, nós somos levados pelo Senhor a estar nos lugares certos, na hora certa, pelas razões certas. O Senhor nos leva para tempos, momentos, lugares direcionados de acordo com o seu bom propósito. Deus tem propósitos, irmãos. Ele queria cumprir o seu propósito naquele dia. Mas a verdade é que Simeão foi um homem que ouviu a direção do Senhor. E ao contrário de ser desobediente, ele entrega-se à vontade de Deus. Como Abraão, que ao receber a ordem de Deus de sacrificar Isaac no monte, não questionou, não murmurou, mas arrumou as coisas e partiu em obediência. Como Maria, que ao receber a visita do anjo, dizendo que ela seria mãe, afirmou: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Simeão responde à voz de Deus positivamente e prontamente se dirige para o templo. Corre para o templo. Nós precisamos ser pessoas que ouvem atentamente a voz de Deus e respondem com obediência. Mas nós só reconhecemos a voz daqueles que conhecemos. Você tem buscado conhecer a Deus? Como anda a sua comunhão com o Senhor? Deus revela a sua vontade para as nossas vidas por meio da sua palavra. Mas você dá atenção a ela? Deus fala conosco e revela sua vontade também para as nossas vidas por meio da oração. Mas você tem marcado encontros com Ele em oração? Ou os seus encontros têm sido com outras pessoas ou com outras coisas tão somente? O Senhor fala através da boca do profeta Jeremias dizendo: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Jeremias 29:13. E também através do profeta Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O Senhor é um Deus acessível a nós. Embora grandioso, criador, excelso, supremo, tremendo, Ele relaciona-se com o seu povo, relaciona-se com suas criaturas, relaciona-se com todo aquele que de coração contrito volta-se para Ele. Podemos receber dEle direção, consolo, força, ânimo, paz, alegria, se o buscarmos. Você tem
buscado a Deus, meu irmão, minha irmã? Você tem sido ou estado atento à voz de Deus? Simeão era alguém sensível à voz do Senhor, atento. E quando o Espírito falou, ele entendeu. Deus falou comigo. Eu vou correr. Eu vou para o templo. Eu vou aonde Deus me quer. Uma terceira e última verdade que eu gostaria de refletir com os irmãos é que Simeão louva a Deus pelo cumprimento da promessa. Simeão tem um coração grato ao Senhor. A partir do verso 28, diz a Escritura o seguinte: Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Esse é o conhecido e belíssimo cântico de Simeão, ou a bênção de Simeão, após pegar o menino Deus nos braços. E esse louvor, ele é frequentemente conhecido como Nunc Dimittis, que do latim significa agora pode despedir. Porque Simeão não quer nada mais depois dessa experiência. O cântico de Simeão é o cumprimento da salvação preparada por Deus desde a eternidade. E o seu conteúdo revela algumas joias que nós podemos refletir. A primeira expressão do verso 29 qual é? O que é que está escrito na sua Bíblia? Ó soberano. Ó soberano. Simeão inicia o seu cântico reconhecendo aquele que proveu tudo aquilo, o soberano. Sua oração de gratidão dirige-se ao Deus soberano. Quem é esse Deus? Esse é o Deus que tem as rédeas da história nas suas mãos e conduz todas as eras de acordo com a sua perfeita vontade soberana. Este é o Deus que preparou tudo para que na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, viesse ao mundo a luz de todos os povos, a palavra da vida, o Rei dos Reis. Ó soberano, quando nós nos colocamos para louvar a Deus na sua casa ou agradecer, nós precisamos reconhecer que é diante do soberano que estamos. Ele é a razão de tudo. Você só está aqui nesta noite, só veio cultuar a Deus, só está ouvindo essa palavra porque o soberano Senhor permitiu. Porque Ele quer. Ó soberano, Simeão, e ele continua no verso 29, como prometeste. Simeão agora lembra da promessa de Deus. Por toda a sua vida, Simeão esperou a promessa de Deus. Uma promessa que ele sabia iria se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Nós falamos e voltamos atrás, mas o Senhor fala e cumpre. Ele é fiel à sua palavra e cumpre tudo quanto promete. E Simeão estava em júbilo, porque ele lembra da promessa feita e está vendo a concretização dela em seus braços.
simples, vulnerável, mas que iria salvar a humanidade. Ó soberano, como prometeste, e Simeão continua: agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? A morte não é mais um problema para este homem. A morte não é mais um obstáculo para este homem. Simeão reconhece: meu Deus, agora o Senhor pode despedir este servo. Agora eu posso morrer. Nunc dimittis. Agora podes despedir. Deus havia prometido que ele não morreria antes de contemplar o Salvador. Agora que isso aconteceu, Simeão está pronto para entrar no gozo do seu Senhor, para partir para a glória. Afinal, como ele afirma: ó Senhor, os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Irmãos, quem viu a Jesus Cristo não precisa de mais nada. Quem conheceu a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador não precisa de mais nada. Se você conheceu a Jesus, você já tem tudo. Se você conheceu a Jesus, você já é rico. Rico, como o apóstolo Paulo nos ensina, de todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. E queridos, não tem nada que se compare a isso. Eu quero a humildade de Simeão para reconhecer: Senhor, eu não preciso de mais nada. Agora o Senhor pode me levar quando o Senhor quiser. Se meus pulmões pararem agora, se meu coração parar agora, pode me levar, Senhor. Eu já tenho tudo. Eu já tenho tudo. E o verso 32 diz assim: luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Quem é este menino? Este é a luz para a revelação aos gentios. Ou seja, Jesus veio trazer essa salvação também para aqueles que não faziam parte do povo judeu. Ele é o rei dos judeus, mas ele também seria o rei de todo aquele que se entregasse a ele como Salvador. Jesus Cristo pode ser o rei do seu coração, se você voltar-se para ele com fé. Ele pode reinar na sua vida. E ele também veio para pregar ao seu povo, pregar à nação de Israel, que de forma tão rebelde havia abandonado ao Senhor tantas e tantas vezes durante a sua história, e que inclusive neste tempo estava perdida. Mas o bebê também traria glória para Israel, o seu povo. Que bela canção de louvor e gratidão ao Senhor. Nos nossos lábios, diariamente, persiste essa canção. Quando você ora e contempla o Filho do Deus vivo, você canta sobre isso. Ao final de sua canção, e aqui eu já estou encerrando, Simeão abençoa os pais de Jesus. E a partir do verso 33 ele diz assim: o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Conforme observa o pastor Hernandes Dias Lopes, Simeão abençoa José e Maria e diz a Maria
que o seu filho será motivo pelo qual muitos cairão, muitos serão levantados, e ainda alvo de contradição, porque ele ao mesmo tempo estava destinado tanto à ruína como ao levantamento de muitos em Israel. Irmãos, se nós pararmos para pensar um pouco e observar nossa realidade, Jesus é alvo de contradição até hoje. Não com relação à perfeição da sua obra, também para alguns. Mas até o dia de hoje, a humanidade se divide e continuará a dividir-se por causa de Jesus. Porque para alguns, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas para outros, o Cristo crucificado, ressurreto, é loucura, é banal, é tolice. E nós conhecemos pessoas que amam a Jesus, mas nós conhecemos pessoas que repudiam Jesus. Na verdade, a própria mensagem de Cristo é uma ofensa. Jesus gera contradição no meio das pessoas. Quantas pedras no sapato Jesus não teve que lidar por conta de pessoas que não o reconheceram? Mas os que confiam no Senhor verdadeiramente, eles vivem a mensagem de Hebreus, capítulo 10, verso 19. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Glória a Deus. Irmãos queridos, a vida de Simeão nos ensina uma lição preciosa. A maior alegria das nossas vidas, ela é experimentada quando olhamos para o Salvador. Somente em Cristo, nossas almas são plenamente satisfeitas. Somente nele o nosso coração encontra descanso para a angústia interior. Somente nele encontramos o perdão dos nossos pecados. Somente nele podemos dizer: ó soberano, podes me despedir em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Será que você pode dizer isso em sua vida? Caso não, há esperança, porque o Filho do Deus vivo encarnou, morreu, ressuscitou e está vivo para conceder vida eterna a todo que nele crê. Aleluia. E nós podemos desfrutar da mesma alegria de Simeão, se olharmos para Jesus com fé. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela palavra do Senhor. Palavra do Senhor, que não flui de mim, que não diz respeito a mim, mas que fala do Senhor. E que bom por isso, ó Deus, porque esta é a mensagem que traz salvação para as nossas almas. Essa é a mensagem que ilumina os nossos olhos e dissipa todas as trevas e nos faz ver com clareza o nosso Redentor. Obrigado, Cristo. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Rei dos Reis, o Criador, o Verbo de Deus, o caminho, a verdade, a vida, a porta, o pão da vida. Tu és aquele que estava com Deus no princípio. O Senhor é Deus. E mesmo assim encarnou como um simples bebê para viver, sofrer, trabalhar e morrer pelos nossos pecados. Senhor Jesus, não há outro como Tu.
Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, bebê Jesus, por ter nascido e nos trazido salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra. Obrigado, Deus. E eu peço a Ti, Espírito Santo, humildemente, que a mesma alegria que repousou sobre Simeão esteja também em nossos corações. Que a mesma fé que estava sobre Simeão esteja em nossos corações. A mesma confiança na palavra de Deus, a mesma esperança, a mesma dedicação, a mesma atenção, o mesmo amor pelo Senhor esteja em nossos corações. Senhor Deus, nos ajuda a Te amar da maneira como o Senhor merece, pois Te amamos pouco, Senhor. Te amamos pouco, Senhor. Temos poucas expectativas em Ti, Senhor. Meu Deus, aumenta a nossa fé e nos ajuda a crer verdadeiramente no menino Jesus, no Filho do Deus vivo. E que este ano não seja mais um ano para nós, mas seja um ano sim de compromisso sincero com o Senhor Jesus. Que seja um ano de dedicação, de amor pleno, de gozo, de regozijo no Senhor Jesus. Que seja um ano como nenhum outro, Senhor, das nossas vidas, no qual nós olhamos só para Ti, todos os dias, constantemente, até onde o Senhor permitir, até quando o Senhor nos chamar, para todo o sempre. No nome santo do Teu Filho, Jesus Cristo, nós entregamos nossas vidas a Ti, Jesus. E confiamos que o Senhor é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Aplica essa mensagem às nossas vidas, à minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.